Você já imaginou um milionário recuar, prometer ir com calma no amor? Mas um toque mudar tudo? O que aconteceu entre eles é único. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Escute bem o que vou dizer. Essa será a melhor história que você escutará nessa semana. Antes de prosseguirmos, tenho que dizer: se essa história te emocionar, seja ouvinte premium. Há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas por um preço barato. Acesse o link da descrição ou do comentário fixado. Tiago Barros observava São Paulo do alto do seu escritório, no 35º andar de um dos arranha-céus mais imponentes da Avenida Paulista. O céu acinzentado combinava perfeitamente com seu terno impecavelmente cortado, enquanto seus olhos escuros percorriam os números que se acumulavam na planilha de seu computador. Diretor executivo da Barros Incorporações, uma das maiores construtoras do país, Tiago havia construído uma reputação tão sólida quanto os edifícios que sua empresa erguia pela cidade. Senhor Barros, a reunião com os investidores está marcada para as 4, anunciou Denise, sua secretária, interrompendo seus pensamentos. E sua mãe ligou novamente. Disse que se o senhor não retornar, vai aparecer aqui no escritório. Tiago suspirou, ajustando a gravata bordô que combinava com os botões de sua camisa. Agradeça à minha mãe pelo interesse constante na minha vida, mas diga que estou ocupado, respondeu sem desviar o olhar dos números. Quanto aos investidores, quero o relatório completo antes da reunião. Aos 38 anos, Tiago era conhecido no mercado como o calculista, um apelido que carregava com certo orgulho. Afinal, havia sido sua capacidade de antecipar movimentos e controlar cada detalhe que o levara ao topo, transformando a pequena empreiteira que herdara do pai em um império da construção civil. Seus relacionamentos pessoais, porém, seguiam a mesma lógica fria de suas negociações, calculados, controlados e invariavelmente passageiros. O celular vibrou mais uma vez. Era Sofia, sua mãe, insistente como sempre. Filho, você vai mesmo perder o aniversário da sua sobrinha? Júlia completa 6 anos. Ela pergunta pelo tio a toda hora. A mensagem ficou sem resposta. Tiago colocou o celular de lado e voltou a se concentrar nos números que dançavam em sua tela. Uma sensação incômoda, no entanto, persistia em seu peito. Não era remorso. Ele havia aprendido a controlar esse tipo de sentimento há muito tempo, mas algo diferente, quase indescritível. Ao final do dia, Tiago dispensou o motorista e decidiu caminhar um pouco antes de retornar ao seu apartamento, no Jardim Europa. A cidade pulsava ao seu redor, indiferente à sua presença. Casais de mãos dadas, grupos de amigos rindo alto, famílias apressadas, todos pareciam conectados por invisíveis laços que ele nunca havia experimentado, ou talvez que havia optado por cortar ao longo dos anos. Seu celular tocou novamente. Desta vez era Ricardo Mendes, seu único amigo desde os tempos de faculdade e atual diretor de marketing da empresa. Tiago, onde você está? Não me diga que vai furar de novo. A voz de Ricardo soava levemente irritada. Do que você está falando? Do evento na galeria, cara. Você prometeu que viria dessa vez. Lembra que te falei sobre a exposição da minha prima? É hoje, e eu já disse a ela que você estaria lá. Tiago fechou os olhos, massageando as têmporas. Havia esquecido completamente. Ricardo, estou cansado. Foi um dia longo e... Nem vem com desculpas. Você passa todos os dias trancado naquele escritório ou naquele apartamento gigante e vazio. Uma noite de arte não vai te matar. Algo na voz do amigo o fez hesitar. Talvez fosse o tom de preocupação genuína, ou talvez fosse apenas a insistência que finalmente o venceu pelo cansaço. Tudo bem, concedeu Tiago, mas não vou ficar muito tempo. A Galeria Pinheiros ficava em uma rua tranquila do bairro, de mesmo nome, ocupando um antigo casarão reformado. Tiago chegou com quase 1 hora de atraso, esperando encontrar Ricardo na entrada. Em vez disso, foi recebido por uma jovem mulher que distribuía taças de vinho para os convidados.
Bem-vindo à exposição Fragilidades Urbanas. Ela sorriu, oferecendo-lhe uma taça. Sinta-se à vontade para explorar. O ambiente estava repleto de pessoas que circulavam entre as obras, conversando animadamente. Tiago sentiu-se imediatamente deslocado, como se tivesse entrado em um mundo paralelo onde as regras que conhecia não se aplicavam. Não havia hierarquias claras, nem objetivos definidos. Apenas pessoas absortas em contemplação e discussões aparentemente despretensiosas. Ele avistou Ricardo conversando com um pequeno grupo e caminhou em sua direção, desviando-se de uma escultura que representava um prédio se desfazendo em areia. "Finalmente!" exclamou Ricardo ao vê-lo. "Pessoal, este é Tiago Barros, o amigo de quem falei." Os olhares se voltaram para ele, misturando curiosidade e uma certa reserva. Tiago cumprimentou o grupo com um aceno discreto. "Onde está sua prima?" perguntou a Ricardo. "Quero dar os parabéns e ir embora. Tenho uma reunião importante amanhã cedo." Ricardo revirou os olhos. "Relaxa um pouco, homem. Vem, vou te mostrar algumas obras antes. Luísa está ocupada com alguns críticos de arte no momento." Contrariado, Tiago se deixou guiar pelo amigo através da galeria. As paredes brancas estavam cobertas por telas que retratavam a cidade de São Paulo, de maneiras que ele nunca havia considerado. Edifícios que se curvavam como se fossem feitos de borracha, concreto que se dissolvia em água, janelas que se transformavam em olhos observadores. Era desconcertante ver os símbolos de seu próprio trabalho: arranha-céus, condomínios, construções imponentes, retratados como estruturas frágeis e quase humanas em sua vulnerabilidade. "O que você acha?" perguntou Ricardo, parando diante de uma tela particularmente grande que mostrava a Avenida Paulista se desintegrando como um castelo de areia atingido por uma onda. Tiago observou a pintura por alguns instantes, tentando formular uma resposta. Diplomática. Interessante, disse finalmente. "Mas não é muito realista, é? Esses prédios são feitos para durar séculos." Uma risada suave soou atrás dele. "Essa é exatamente a ilusão que tento desconstruir." Tiago se virou e encontrou o olhar de uma mulher que não parecia em nada com a imagem mental que havia construído da prima de Ricardo. Luísa Mendes tinha cabelos cacheados que caíam em cascata sobre os ombros, olhos âmbar que pareciam enxergar além das aparências e mãos manchadas de tinta. Usava um macacão jeans sobre uma blusa branca simples e, ainda assim, irradiava uma confiança que muitas das executivas que Tiago conhecia, com seus ternos caros, jamais alcançariam. "Tiago, esta é minha prima, Luísa", apresentou Ricardo. "Luísa, este é Tiago, o amigo rabugento de quem te falei." "O construtor de impérios", ela sorriu estendendo a mão. "Ricardo me contou sobre você." Tiago apertou sua mão, notando os calos nas pontas dos dedos e a firmeza do gesto. "Espero que nem tudo tenha sido ruim", respondeu, surpreendendo-se com o tom quase descontraído de sua própria voz. "Depende do seu conceito de ruim", ela replicou com um brilho divertido no olhar. "Venha, quero te mostrar algo." Antes que pudesse protestar, Tiago se viu sendo conduzido por Luísa até uma sala menor nos fundos da galeria, onde uma única tela ocupava a parede principal. Diferente das outras obras, esta não mostrava prédios se desfazendo ou estruturas se contorcendo. Era um retrato de um homem de terno, sentado sozinho em um escritório envidraçado, com a cidade ao fundo. Seu rosto não era visível, mas havia algo na postura. A maneira como os ombros se curvavam levemente, como os dedos seguravam uma caneta, que transmitia uma solidão esmagadora. "Esta é minha obra favorita da exposição", disse Luísa, observando-o com atenção. "Chama-se O Homem que Construiu Sua Própria Prisão." Tiago sentiu como se algo frio escorresse por sua espinha. A imagem o atingiu como um soco no estômago, removendo momentaneamente o ar de seus pulmões. Tiago permaneceu em silêncio, por tanto tempo que Luísa começou a se preocupar. "Não quis te ofender", ela disse finalmente, tocando levemente seu braço. "Acho que Ricardo não devia ter me contado tanto sobre você." O toque dela, mesmo tão sutil, enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Tiago, despertando-o do transe em que a pintura o havia colocado.
Não me ofendeu, respondeu, recuperando a compostura. Apenas não esperava ver algo tão pessoal. Arte boa é sempre pessoal, mesmo quando retrata um estranho. Luísa sorriu. Esta pintura não é exatamente sobre você, sabia? É sobre todos nós, de alguma forma. Sobre as prisões que construímos ao nosso redor, acreditando que são fortalezas. Algo na maneira como ela falava, direta, sem rodeios, mas também sem julgamentos, desarmou Tiago completamente. Ele estava acostumado a pessoas que tentavam impressioná-lo, que mediam cada palavra na sua presença, conscientes de seu poder e influência. Luísa, entretanto, parecia genuinamente desinteressada em quem ele era no mundo corporativo. Você sempre é tão franca com desconhecidos? Perguntou ele com um leve sorriso. Só com os que parecem precisar ouvir a verdade, ela respondeu, retribuindo o sorriso. Além disso, segundo Ricardo, você aprecia a eficiência na comunicação. Estou apenas economizando nosso tempo. Uma risada escapou dos lábios de Tiago, surpreendendo a ambos. Não era o riso controlado que ele usava em reuniões, nem o sorriso educado das fotos corporativas. Era um som genuíno, quase enferrujado de tão pouco usado. Tudo bem, você me pegou, admitiu, mas ainda acho que sua visão sobre arquitetura é um pouco apocalíptica. E eu acho que a sua é um pouco ilusória, rebateu ela. Mas podemos discutir isso durante o jantar se você estiver disposto a defender seu ponto de vista. A proposta o pegou desprevenido. Em seu mundo, convites vinham com agendas ocultas, com expectativas de favores ou vantagens futuras. Mas o olhar franco de Luísa não escondia segundas intenções, apenas um interesse genuíno e uma confiança desconcertante. Jantar? Repetiu ele, ganhando tempo para processar. Sim, aquela refeição que as pessoas normalmente fazem à noite, brincou ela. A exposição termina em meia hora e eu sempre morro de fome depois desses eventos. Conheço um lugar ótimo aqui perto. Antes que pudesse formular uma desculpa convincente, Ricardo reapareceu, sorrindo ao ver os dois conversando. Ah, vejo que você conheceu a obra mais provocativa da exposição, comentou. O que achou, Tiago? Reconheceu alguém? Tiago lançou um olhar de advertência ao amigo, que apenas alargou o sorriso. Estava justamente convidando seu amigo para jantar, informou Luísa, para continuarmos nossa discussão sobre a fragilidade das estruturas aparentemente sólidas. Ótima ideia, exclamou Ricardo, ignorando a expressão de Tiago. Infelizmente não poderei acompanhá-los. Tenho que levar alguns críticos para beber algo mais forte que esse vinho aguado da galeria. Eu realmente deveria voltar para casa, tentou Tiago. Tenho uma apresentação importante amanhã e que você provavelmente já revisou 10 vezes, completou Ricardo. Vamos, Tiago. Um jantar não vai arruinar seus planos de dominação mundial. Luísa observava a interação com divertimento, seus olhos âmbar brilhando com uma intensidade que Tiago achou impossível ignorar. Tudo bem, cedeu finalmente, mas nada muito demorado. Uma hora depois, Tiago se viu sentado em uma pequena mesa no fundo de um restaurante familiar no coração da Vila Madalena. O lugar não tinha nada da sofisticação dos estabelecimentos que frequentava, mas havia um aconchego genuíno no ambiente. Das paredes de tijolos aparentes às mesas de madeira maciça, passando pelo cheiro irresistível de comida caseira. Então, Tiago Barros, o homem que constrói sonhos de concreto, começou Luísa, após pedirem a especialidade da casa, uma moqueca capixaba que, segundo ela, era a melhor da cidade. Ricardo me contou que você transformou a pequena construtora do seu pai em um império. Ricardo fala demais, respondeu Tiago, tomando um gole do vinho que haviam pedido. Mas sim, a empresa cresceu bastante nos últimos anos. O que te motiva, João? Perguntou ela, apoiando o queixo nas mãos. Por que construir cada vez mais alto? A pergunta o pegou desprevenido. Ninguém questionava seus motivos. Apenas aplaudiam seus resultados. É o natural no meu ramo, respondeu após uma pausa. Crescer, expandir, conquistar novos mercados. Isso é o que sua empresa faz, observou Luísa. Não perguntei sobre a missão corporativa, perguntei sobre você. O que faz Tiago Barros acordar todas as manhãs e continuar erguendo estruturas?
que um dia inevitavelmente cairão. Havia algo na maneira direta como ela perguntava, sem malícia ou julgamento, apenas uma curiosidade genuína, que tornava impossível para Tiago recorrer às respostas ensaiadas de suas entrevistas corporativas. Controle. Talvez, admitiu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Há algo poderoso em transformar um desenho em realidade, em ver algo que estava apenas na sua mente tomar forma concreta, desafiar a gravidade, resistir ao tempo. O rosto de Luísa se iluminou. Exatamente como na pintura, exclamou. É, por isso que somos mais parecidos do que você imagina. Ambos tentamos capturar algo efêmero e dar-lhe forma permanente. A diferença é que eu aceito a inevitabilidade da transformação. Minhas tintas vão desbotar um dia, assim como seus prédios eventualmente ruirão. Tiago franziu o senho, não acostumado a ter suas convicções desafiadas de forma tão direta. Meus edifícios são projetados para durar gerações, argumentou. Usamos as mais avançadas tecnologias, os materiais mais resistentes. E ainda assim são vulneráveis, insistiu ela, sem agressividade. Há um terremoto, há uma enchente, ao simples passar do tempo. Não é essa vulnerabilidade que torna tudo mais belo? A consciência da impermanência? A comida chegou interrompendo momentaneamente a discussão. Tiago observou Luísa fechar os olhos ao sentir o aroma da moqueca, um pequeno sorriso de prazer formando-se em seus lábios. Havia algo de profundamente desconcertante em sua capacidade de estar completamente presente, de apreciar plenamente cada momento. Você não gosta muito de vulnerabilidade, não é? Perguntou ela de repente, como se lesse seus pensamentos. Tiago quase engasgou com o primeiro bocado. O que te faz pensar isso? Perguntou, ganhando tempo. Tudo em você grita controle, respondeu ela, com um sorriso gentil que suavizava suas palavras. Desde o terno perfeitamente alinhado até a maneira como você segura os talheres, é como se tivesse medo de que, se soltar um pouco, tudo desmoronaria. Em qualquer outra circunstância, com qualquer outra pessoa, Tiago teria encerrado a conversa ali mesmo. Não estava acostumado a ser analisado, a ter suas defesas tão facilmente penetradas, mas havia algo em Luísa, talvez a autenticidade de seu interesse, ou a maneira como seus olhos âmbar pareciam realmente vê-lo, que o impedia de se esquivar. Talvez você esteja certa, concedeu, após um momento de reflexão. Cresci acreditando que mostrar emoções era uma fraqueza, que para ser respeitado no mundo dos negócios, precisava ser implacável. E funcionou, observou ela. Pelo que Ricardo me contou, você é temido e respeitado em todo o mercado imobiliário. Temido. Sim, respeitado, talvez, admitiu Tiago. Mas às vezes me pergunto se o preço não foi alto demais. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, surpreendendo a ambos. Luísa não respondeu imediatamente. Apenas estendeu a mão e tocou levemente a sua sobre a mesa. Um gesto simples de compreensão que, de alguma forma, disse mais que qualquer palavra poderia expressar. Sabe o que eu acho? Disse ela finalmente. Que suas paredes são tão sólidas quanto as dos seus edifícios. Mas assim como eu retrato em minhas telas, toda estrutura tem fissuras, pequenas aberturas por onde a luz pode entrar. O jantar se estendeu por horas, muito além do que Tiago havia planejado. A conversa fluiu de maneira surpreendentemente fácil, saltando de arte para a arquitetura, de filosofia para histórias pessoais. Luísa contou sobre seu tempo estudando na Europa, sobre como voltar ao Brasil, determinada a capturar a essência contraditória de São Paulo em suas telas. Tiago, por sua vez, surpreendeu-se compartilhando histórias de sua infância no interior de Minas Gerais, de como o pai construíra a empresa do zero, tijolo por tijolo, e de como a pressão para superá-lo sempre estivera presente em sua vida. Quando finalmente deixaram o restaurante, a noite havia esfriado e uma garoa fina, tão característica de São Paulo, começava a cair. Tiago instintivamente removeu o paletó e o estendeu sobre os ombros de Luísa, que sorriu com o gesto. Obrigada, mas não precisa. Gosto da chuva, disse ela devolvendo-lhe o paletó.
Além disso, não quero ser responsável por arruinar um terno italiano. Como sabe que é italiano? Perguntou ele, surpreso. Sou artista, lembra? Observar detalhes é parte do meu trabalho, respondeu ela com um sorriso. Assim como perceber quando alguém está tentando desesperadamente manter tudo sob controle, até mesmo o clima. Tiago não pôde evitar um sorriso. Havia algo libertador em ser lido tão facilmente por alguém, em não precisar manter as aparências. Onde você mora? Perguntou mudando de assunto. Posso chamar um táxi para você? Na verdade, moro bem perto daqui, respondeu ela. Em um pequeno estúdio acima da galeria de um amigo, na rua Aspicuelta. Posso ir andando? Eu te acompanho, ofereceu-se Tiago, surpreendendo-se novamente com seu próprio impulso. Caminharam lado a lado pelas ruas da Vila Madalena, conversando como velhos amigos. A garoa intensificou-se, mas nenhum dos dois pareceu se importar. Havia algo quase surreal em ver Tiago Barros, o impecável homem de negócios, andando despreocupadamente sob a chuva, com os cabelos e o terno cada vez mais úmidos. Quando chegaram ao endereço indicado por Luísa, ela se virou para ele com um sorriso. Foi uma noite surpreendentemente agradável, disse. Você é bem menos intimidador do que Ricardo fez parecer. E você é bem mais perspicaz do que eu esperava, respondeu ele, sentindo-se estranhamente relutante em se despedir. Luísa riu, seus cachos agora completamente molhados pela chuva, que caía mais forte. Tenho uma exposição importante se aproximando, disse ela, no Museu de Arte Contemporânea daqui a 3 meses. Ainda estou trabalhando nas peças principais, mas talvez você queira ver o processo? Normalmente não convido ninguém para meu estúdio, mas acho que sua perspectiva poderia ser... interessante. A proposta surpreendeu Tiago. Fazia muito tempo desde que alguém o convidara para algo sem segundas intenções, sem esperar nada em troca, além de sua companhia. Eu gostaria disso, respondeu, com uma sinceridade que o assustou. Dapans. Semanas se passaram desde o jantar com Luísa. Tiago tentou voltar à sua rotina habitual. Reuniões intermináveis, planilhas, negociações, mas algo havia mudado. As palavras dela ecoavam em sua mente nos momentos mais inesperados. Durante apresentações importantes, em jantares de negócios, nas raras horas em que conseguia dormir. Senhor Barros, o senhor está me ouvindo? A voz de Denise o trouxe de volta à realidade. Estavam em mais uma reunião com a equipe de arquitetos discutindo o novo empreendimento no Morumbi. Sim, Denise, continue, respondeu automaticamente, tentando recuperar o foco. Paulo, o arquiteto-chefe, franziu o senho. Senhor Barros, acabei de sugerir uma mudança radical no projeto. Propus substituir o concreto por papel machê e instalar um carrossel no lugar do heliponto. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Tiago piscou, finalmente prestando atenção. Perdão, Paulo, acho que preciso de um café, disse levantando-se. Façamos uma pausa de 15 minutos. No corredor, longe dos olhares preocupados de sua equipe, Tiago retirou o celular do bolso. O número de Luísa estava salvo, mas ele ainda não havia ligado. Algo o impedia, talvez o mesmo medo de vulnerabilidade que ela tão facilmente identificara nele. Seu dedo pairou sobre o contato por alguns segundos antes que tomasse coragem. 3 toques depois, a voz dela surgiu do outro lado. Alô? Luísa, é o Tiago Barros. Uma risada suave soou do outro lado da linha. Eu sei quem é, Tiago. Não conheço tantos homens que pronunciam seu próprio sobrenome como se fosse um título de nobreza. Ele sorriu, relaxando um pouco. Desculpe não ter ligado antes, as últimas semanas foram intensas. Imagino. Muitos impérios para construir, muitas paredes para erguer, respondeu ela sem hostilidade. Em que posso ajudá-lo? Seu convite ainda está de pé para visitar seu estúdio? Houve uma pausa breve. Claro, na verdade estou trabalhando lá agora mesmo. Você pode vir quando quiser. Tiago olhou para seu relógio de pulso, um Patek Philippe que custara mais que um carro, de luxo. A reunião deveria continuar por pelo menos mais 2 horas, seguida de um almoço com investidores e depois outra rodada de discussões sobre o novo empreendimento. Que tal agora? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Outra, pausa dessa vez mais longa.
Agora, não está no meio do seu dia de conquistar o mundo? Estou. Me concedendo uma folga, respondeu ele, surpreendendo a si mesmo com a decisão impulsiva. A não ser que não seja um bom momento para você. É um ótimo momento, respondeu ela, e ele pôde ouvir o sorriso em sua voz. Estou no meu estúdio principal na Lapa. Vou te mandar o endereço por mensagem. Minutos depois, para espanto de toda a sua equipe, Tiago Barros anunciou que precisava sair para resolver um assunto pessoal inadiável. Deixou instruções para que a reunião continuasse sem ele e, pela primeira vez em anos, delegou a decisão final para Paulo e Denise. Mas, senhor, e o almoço com os investidores? Perguntou Denise, claramente alarmada com a mudança de comportamento. Tô, chefe. Remarque para amanhã, respondeu Tiago já a caminho do elevador. Diga que tive uma emergência familiar. O táxi deixou Tiago em frente a um antigo galpão industrial na Lapa, região oeste de São Paulo. O contraste com seu escritório na Avenida Paulista não poderia ser maior. Nenhum mármore reluzente, nenhuma recepcionista impecável, apenas um portão de ferro parcialmente enferrujado com um interfone simples ao lado. Após se anunciar, o portão se abriu com um rangido metálico. Tiago atravessou um pequeno pátio cheio de esculturas em diversos estágios de conclusão até chegar a uma porta de madeira. Antes que pudesse bater, Luísa a abriu, recebendo-o com um sorriso caloroso. Bem-vindo ao caos criativo, disse ela, fazendo um gesto amplo para que entrasse. O interior do galpão havia sido completamente transformado. O espaço amplo, com pé direito duplo e enormes janelas industriais, estava dividido em áreas distintas, uma zona com cavaletes e telas em diversos tamanhos, outra com mesas cobertas de tintas, pincéis e outros materiais, e uma pequena área, living com sofás gastos, uma mesa rústica e uma pequena cozinha improvisada. As paredes estavam cobertas de esboços, fotografias e telas inacabadas. É, diferente do que eu esperava, comentou Tiago, absorvendo o ambiente. Diferente bom ou diferente ruim? Te perguntou Luísa, observando-o com curiosidade. Diferente e surpreendente, respondeu ele honestamente. Há tanta vida aqui. Luísa sorriu, claramente satisfeita com a observação. Ela usava um macacão jeans muito semelhante ao da noite, em que se conheceram, agora coberto de manchas de tinta em várias cores. Seus cabelos estavam presos em um coque desgrenhado, com vários cachos escapando rebeldemente, e seu rosto tinha uma pequena mancha azul na bochecha. Quer um café? Chá? Água? Ofereceu ela, caminhando em direção à pequena cozinha. Desculpe a aparência. Não costumo receber executivos de alto escalão por aqui. Água está ótimo, respondeu Tiago, removendo o paletó e afrouxando a gravata. O calor dentro do galpão era considerável, apesar das janelas abertas. Enquanto Luísa preparava as bebidas, Tiago caminhou pelo estúdio, observando as obras em progresso. A maioria seguia a mesma temática da exposição, estruturas urbanas em processo de transformação. Mas havia algo diferente, nestas algo ainda mais visceral e impactante. São para a exposição no MAC? Perguntou, parando diante de uma tela particularmente grande que mostrava um homem tentando escalar um arranha-céu que se dissolvia sob seus dedos. Sim, confirmou Luísa, aproximando-se com 2 copos d'água. Estou explorando a relação entre ambição humana e fragilidade estrutural. O que acha? Tiago observou a pintura por mais alguns instantes, sentindo uma conexão incômoda com a figura retratada. É perturbador, admitiu finalmente. Mas de uma forma que não consigo parar de olhar. O melhor elogio que um artista pode receber, sorriu ela. Venha, quero te mostrar a peça central da exposição. Ainda está nos estágios iniciais. Ela o conduziu até o fundo do estúdio, onde uma tela enorme, pelo menos 3 metros de altura por 5 de largura, estava apenas parcialmente coberta por tinta. O esboço, no entanto, já era visível. Uma representação da cidade de São Paulo sendo gradualmente reclamada pela natureza, com árvores crescendo através do concreto, rios reaparecendo onde antes havia asfalto e pássaros fazendo ninhos
em janelas quebradas. Chamo-a de renascimento urbano, explicou Luísa. Não é sobre destruição, mas sobre transformação, sobre como a natureza sempre encontra um caminho, não importa quantas barreiras construamos. Tiago ficou em silêncio, absorvendo a magnitude da obra e a visão que ela representava. Você realmente acredita nisso? Perguntou finalmente. Que tudo o que construímos é temporário? Não apenas acredito, sei que é verdade, respondeu ela com simplicidade. E você também sabe, no fundo. É por isso que constrói obsessivamente, não é? Para tentar provar o contrário, para deixar uma marca que dure além da sua existência. As palavras atingiram Tiago como um soco no estômago, expondo uma verdade que ele nunca havia admitido, nem para si mesmo. Talvez, concedeu, após um longo momento. Mas não é isso que todos queremos. Deixar uma marca, provar que estivemos aqui? Claro, concordou Luísa com um sorriso gentil. A diferença é que alguns de nós aceitamos a impermanência e ainda assim criamos. Há uma beleza especial em saber que tudo o que fazemos um dia se transformará em outra coisa. Eles passaram as horas seguintes conversando enquanto Luísa trabalhava na tela gigante. Para surpresa de Tiago, ela lhe ofereceu um pincel e o convidou a contribuir em uma pequena seção da obra. Um gesto que ele inicialmente recusou, alegando falta de talento artístico. Não se trata de talento, insistiu ela. Trata-se de deixar uma marca honesta. Vamos, tenho certeza que o grande Tiago Barros não tem medo de um pouco de tinta. O desafio implícito em suas palavras foi suficiente para convencê-lo. Com orientação paciente de Luísa, Tiago se viu pintando pela primeira vez desde a escola primária. Seus traços eram hesitantes no início, mas gradualmente ganharam confiança sob o olhar encorajador dela. Viu? Não é tão assustador perder o controle de vez em quando, comentou Luísa, observando com aprovação o pequeno trecho de muro coberto de era que ele havia pintado. Quando Tiago finalmente olhou para o relógio, já passava das 7 da noite. Haviam se passado quase 6 horas desde sua chegada. 6 horas em que não verificara e-mails, não atender a ligações, não pensar em contratos ou negociações. Meu Deus, não percebi que era tão tarde, disse surpreso com o próprio lapso de consciência temporal. O tempo funciona diferente quando estamos criando, sorriu Luísa. É uma das melhores partes do processo. Ela o acompanhou até a porta, ambos cobertos de pequenas manchas de tinta, uma visão que certamente chocaria qualquer um de seus colegas de trabalho. Obrigado pelo dia, disse Tiago, sentindo-se estranhamente relutante em ir embora. Foi libertador. Disponha, respondeu ela. Meu estúdio está sempre aberto para almas prisioneiras em busca de liberdade temporária. Havia um brilho de diversão em seus olhos, mas também algo mais profundo. Um convite não verbalizado que fez o coração de Tiago acelerar ligeiramente. Posso voltar? Perguntou ele, a voz mais suave do que pretendia. Achei que nunca perguntaria, respondeu Luísa com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Na verdade, estou planejando uma pequena viagem até Paraty no próximo final de semana. Preciso de inspiração para algumas peças da exposição. Você gostaria de vir? Sei que é um convite repentino e provavelmente você tem reuniões importantes e impérios para construir, mas... Sim, interrompeu Tiago, surpreendendo a ambos com a rapidez da resposta. Eu adoraria. Ao retornar ao seu apartamento naquela noite, Tiago se deu conta de que havia tomado mais decisões impulsivas em um único dia do que nos últimos 5 anos. O mais surpreendente, no entanto, era o fato de não estar arrependido de nenhuma delas. Seu celular havia acumulado dezenas de chamadas perdidas e mensagens não lidas, de Denise, de executivos, de clientes importantes. Em qualquer outro dia, ele teria passado a noite respondendo a cada uma delas, retomando o controle da situação. Mas naquela noite, após um longo banho para remover os resquícios de tinta, Tiago simplesmente desligou o aparelho e, pela primeira vez em anos, dormiu profundamente, sem sonhar com prazos, contratos ou negociações. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, foi recebido por olhares preocupados e perguntas não formuladas.
Denise o aguardava com uma expressão que misturava alívio e apreensão. Está tudo bem, Sr. Barros? Ficamos preocupados quando o senhor não respondeu às mensagens. Estou ótimo, Denise, respondeu ele, com uma leveza na voz que surpreendeu a secretária. Na verdade, preciso que você reorganize minha agenda para os próximos dias. Vou tirar o final de semana de folga. A expressão de choque no rosto de Denise quase o fez rir. Em 8 anos trabalhando juntos, ela nunca o vira tirar mais que um dia de folga. E mesmo assim, apenas quando estava doente demais para sair da cama. Final de semana inteiro? Perguntou ela, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. Sim, de sexta a domingo, confirmou Tiago. E por favor, remarque todas as reuniões de hoje à tarde. Tenho um compromisso pessoal. Denise o encarou como se ele tivesse anunciado que estava abandonando a empresa para se juntar a um circo. Algum problema, Denise? Perguntou ele, reprimindo um sorriso. Não, senhor, nenhum problema, respondeu ela rapidamente. Apenas, o senhor está bem? Quero dizer, saudável? Tiago finalmente permitiu-se sorrir. Nunca estive melhor, Denise. Nunca estive melhor. À tarde, após resolver as questões mais urgentes, ele deixou o escritório novamente, dessa vez com destino, a uma loja que nunca imaginara visitar. Uma casa de artigos para artes plásticas no centro da cidade. Saiu de lá com um kit de aquarelas que o vendedor assegurara ser perfeito para iniciantes e um bloco de papel especial para a técnica. Enquanto o motorista o levava de volta ao escritório, Tiago olhou pela janela do carro, observando a cidade com novos olhos. As estruturas de concreto e vidro que antes representavam apenas investimentos e oportunidades de negócio, agora pareciam contar histórias de ambição, de sonhos, de transformação. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma fagulha de empolgação que nada tinha a ver com contratos milionários ou novos empreendimentos. Estava ansioso pelo final de semana em Paraty, pela oportunidade de ver o mundo através dos olhos de Luísa por mais alguns dias. E talvez, através desse novo prisma, pudesse finalmente enxergar a si mesmo com mais clareza. Paraty recebeu Tiago e Luísa com um céu de azul intenso e uma brisa marinha que carregava promessas de dias tranquilos. A pequena cidade histórica no litoral do Rio de Janeiro, com suas ruas de pedra e casarões coloniais, parecia existir em uma dimensão diferente da São Paulo frenética que haviam deixado para trás. Respire fundo, sugeriu Luísa, enquanto caminhavam pelo centro histórico em direção à pequena pousada onde ficariam hospedados. Este ar tem séculos de histórias. Tiago obedeceu, enchendo os pulmões com o ar salgado. Por insistência de Luísa, ele havia deixado os ternos em São Paulo, optando por calças de linho e camisas simples que jamais usaria em reuniões de negócios. Sentia-se estranhamente exposto sem sua armadura corporativa, mas também, inexplicavelmente, leve. Como descobriu este lugar? Perguntou, observando as fachadas coloridas dos casarões antigos, muitos deles transformados em galerias, lojas de artesanato e cafés. Vim para cá pela primeira vez quando era estudante, respondeu Luísa, ajustando a alça da bolsa de lona, onde carregava seus materiais de pintura. Estava procurando inspiração para um projeto da faculdade e me apaixonei pela maneira como a cidade existe em múltiplas camadas temporais, o colonial e o contemporâneo coexistindo em harmonia. A pousada era um antigo casarão restaurado, com apenas 6 quartos distribuídos ao redor de um pátio interno, onde uma mangueira centenária oferecia sombra generosa. Haviam reservado quartos separados, um arranjo que Tiago apreciou. Não porque não desejasse maior proximidade com Luísa, mas porque ainda estava tentando processar os sentimentos que ela despertava nele. Vamos nos encontrar aqui em uma... Ora, sugeriu Luísa após se instalarem. Quero aproveitar a luz da tarde para alguns esboços no porto. Sozinho em seu quarto, Tiago sentou-se na pequena varanda que dava para o mar distante. O celular pesava em seu bolso. Havia prometido a si mesmo que o usaria apenas para emergências durante o final de semana, mas a tentação de verificar e-mails era forte.
Resistindo ao impulso, colocou o aparelho na gaveta da mesa de cabeceira e decidiu explorar o quarto. Era um espaço simples, mas acolhedor, muito diferente dos hotéis de luxo que costumava frequentar em suas viagens de negócios. As paredes caiadas abrigavam algumas aquarelas de paisagens locais, e uma pequena estante oferecia livros deixados por hóspedes anteriores. Um título chamou sua atenção: A Arte de Ver, de Aldous Huxley. Pegou o livro e folheou-o distraidamente, detendo-se em uma passagem sublinhada por algum leitor anônimo. A maior parte das pessoas vive em um buraco muito estreito do enorme campo de sua consciência potencial. As palavras o atingiram com força inesperada, como se tivessem sido escritas especialmente para ele. Não era exatamente isso que Luísa havia tentado lhe mostrar? Que ele vivia em um espaço reduzido de sua própria existência, construindo paredes cada vez mais altas ao seu redor. Uma hora depois, encontraram-se no pátio conforme combinado. Luísa trazia consigo uma bolsa maior, que Tiago presumiu conter seus materiais de pintura. «Pronto para uma tarde de contemplação ativa?» perguntou ela, com um sorriso que iluminou seu rosto. «Contemplação ativa?» repetiu ele, intrigado. «É como chamo o processo de observar realmente o mundo ao nosso redor, não apenas vê-lo de passagem», explicou ela, enquanto começavam a caminhar em direção ao porto. «A maioria das pessoas olha sem ver, especialmente pessoas como você, sempre correndo para o próximo compromisso, a próxima conquista». «Pessoas como eu?» questionou Tiago, erguendo uma sobrancelha. «Construtores compulsivos», respondeu. Ela com um sorriso suave que suavizou suas palavras. «Sempre edificando o futuro, raramente habitando o presente». O porto de Paraty era um mosaico de cores e texturas, barcos de pesca coloridos balançando suavemente na água, redes estendidas para secar ao sol, pescadores idosos consertando equipamentos com mãos calejadas por décadas de trabalho no mar. Luísa escolheu um pequeno pier de madeira, suficientemente afastado do movimento principal, e convidou Tiago a sentar-se ao seu lado. «Hoje não vou pintar», anunciou ela para surpresa dele. «Vamos apenas observar. Quero que você me diga o que vê». «O que vejo», repetiu Tiago confuso. «Vejo o porto. Barcos, pescadores, turistas». Luísa balançou a cabeça, sorrindo pacientemente. «Não, Tiago. Não quero que você me diga o que há aqui. Quero que me diga o que você vê. As cores, as texturas, os movimentos, as histórias que este lugar conta». Tiago franziu o senho, encarando a paisagem à sua frente com renovada atenção. Inicialmente sentiu-se ridículo. Não era um artista, afinal. Mas algo na maneira como Luísa o observava, sem julgamento e com genuíno interesse, o encorajou a tentar. «Vejo contrastes», começou hesitante. O azul intenso do céu contra o azul mais profundo do mar. Os barcos coloridos contra a madeira desgastada do cais. Mãos enrugadas trabalhando com precisão surpreendente. Conforme falava, sua percepção parecia se expandir, revelando detalhes que inicialmente haviam escapado à sua observação. A maneira como a luz do sol criava padrões dançantes na superfície da água, o ritmo dos movimentos dos pescadores, a conversa silenciosa entre o vento e as velas dos barcos. «Vejo histórias», continuou surpreendendo a si mesmo. Aquele barco vermelho com o nome Esperança meio apagado, quantas tempestades terá enfrentado? Aquele pescador mais velho, ensinando algo ao rapaz. Será seu filho, seu neto? Estou vendo a transmissão de um conhecimento que talvez remonte a gerações. Luísa o observava com um sorriso crescente, seus olhos âmbar brilhando com aprovação. «Agora você está realmente vendo», disse ela suavemente. «Não apenas registrando, mas percebendo, sentindo a teia invisível que conecta tudo». Passaram o resto da tarde naquele exercício de observação, movendo-se pelo porto e depois pelas ruas do centro histórico. Luísa ocasionalmente fazia pequenos esboços em seu caderno, mas principalmente guiava Tiago em sua exploração sensorial da cidade. Os cheiros dos restaurantes preparando peixes frescos, o som das ondas batendo contra os barcos ancorados, a textura das pedras polidas por séculos de passos. Quando o sol começou a se pôr,
Transformando o céu em uma tela de cores intensas, encontraram um pequeno restaurante à beira-mar com mesas dispostas diretamente na areia. Sentaram-se lado a lado, observando o espetáculo natural, enquanto compartilhavam um prato de camarões frescos e uma garrafa de vinho branco. "Como você se sente?" perguntou Luísa, depois de um confortável silêncio. Tiago considerou a pergunta por um momento, consciente de que ela não estava pedindo uma resposta automática ou superficial. "Presente", respondeu finalmente. "Pela primeira vez em muito tempo, me sinto completamente presente." Luísa sorriu, estendendo a mão para tocar levemente a dele sobre a mesa. "É um bom começo", disse ela suavemente. O toque dela enviou uma corrente elétrica pelo braço de Tiago, acordando sensações há muito adormecidas. Por um momento, teve o impulso de retirar a mão, de reestabelecer a distância segura que sempre mantinha das pessoas. Mas algo o impediu. Talvez o olhar franco de Luísa, ou talvez a compreensão crescente de que essa distância, que ele sempre considerara uma proteção, era na verdade uma prisão autoimposta. Em vez disso, virou sua mão entrelaçando seus dedos aos dela. Um gesto simples, mas que para Tiago representava uma rendição monumental, não uma derrota, mas o reconhecimento de que algumas batalhas não precisavam ser lutadas. O fim de semana transcorreu como um sonho vívido. No sábado, alugaram um barco pequeno e exploraram as inúmeras praias desertas que pontilhavam a costa. Luísa, determinada a capturar a luz única daquele lugar, fez Tiago posar para ela em uma pequena enseada de águas cristalinas, com montanhas verdejantes ao fundo. "Fique parado", instruiu ela preparando suas aquarelas. "Quero capturar essa expressão." "Que expressão?" se perguntou ele, sentindo-se constrangido. "De alguém redescobrindo sua própria capacidade de se maravilhar", respondeu ela simplesmente. À noite, jantaram em um pequeno restaurante no centro histórico, onde um músico local tocava violão suavemente em um canto. A atmosfera íntima, iluminada apenas por velas e pequenas lâmpadas coloridas penduradas no teto, criou um ambiente quase mágico. Sem perceber, Tiago se viu compartilhando histórias que nunca havia contado a ninguém, sobre seu pai, que construíra a empresa com as próprias mãos, mas nunca demonstrara satisfação com as conquistas do filho, sobre sua mãe, que tentara suavizar a rigidez do marido, sem jamais confrontá-lo diretamente, sobre os sonhos de arquitetura que abandonara para seguir o caminho seguro dos negócios imobiliários. "Você nunca pensou em retomar esses sonhos?" perguntou Luísa após ouvir atentamente. "Acho que é tarde demais", respondeu Tiago, girando o vinho em sua taça. "Já escolhi meu caminho." "Nunca é tarde demais para adicionar novas cores à tela", respondeu ela. Além disso, sua experiência nos negócios poderia trazer uma perspectiva única para seus projetos arquitetônicos. Ideia ficou pairando entre eles, uma possibilidade que Tiago nunca havia considerado seriamente. A conversa fluiu naturalmente para outros tópicos, mas aquela semente havia sido plantada. No domingo, seu último dia em Paraty, acordaram cedo para assistir ao nascer do sol na praia. Sentados lado a lado na areia ainda fresca da noite, observaram, em silêncio enquanto o céu passava do azul escuro ao rosa, ao laranja e finalmente ao azul brilhante do dia. "Sabe o que mais gosto em você, Tiago?" Só perguntou Luísa suavemente, seus olhos ainda fixos no horizonte. "O quê?" perguntou ele surpreso com a pergunta inesperada. "Sua capacidade de mudar", respondeu ela, virando-se para encará-lo. "Muitas pessoas ficam tão confortáveis em suas prisões autoconstruídas que resistem a qualquer tentativa de libertação. Mas você tem coragem de derrubar suas próprias paredes." As palavras dela o tocaram profundamente, despertando emoções que ele não sabia nomear. Sem pensar, inclinou-se em sua direção, parando a centímetros de seu rosto, um pedido silencioso de permissão. Luísa sorriu, eliminando a distância entre eles. O beijo foi gentil, quase hesitante no início, mas logo se aprofundou, carregando todo o desejo contido e a conexão que havia crescido entre eles nos últimos dias. Quando finalmente se separaram,
Ambos estavam ofegantes, como se tivessem corrido uma longa distância. Estou com medo, admitiu Tiago, as palavras escapando, antes que pudesse contê-las. De quê? Mãe, perguntou ela, seus olhos âmbar fixos nos dele. De que, quando voltarmos a São Paulo, tudo isso parecerá um sonho, de que as paredes que comecei a derrubar se erguerão novamente. Luísa tocou seu rosto gentilmente, um sorriso compreensivo, em seus lábios. As marés sempre mudam, Tiago. O importante é aprender a nadar com elas, não contra elas. Retornaram a São Paulo no final daquela tarde, o carro de Tiago serpenteando pela estrada da serra, enquanto o sol começava a se pôr. O contraste entre a tranquilidade de Paraty e o horizonte de arranha-céus que gradualmente surgiu à distância era gritante. Tiago sentiu um aperto no peito, uma mistura de apreensão e determinação. No que está pensando? Perguntou Luísa, notando sua expressão concentrada. Em como conciliar esses dois mundos, respondeu ele honestamente. O homem que fui em Paraty e o homem que sou em São Paulo. Luísa sorriu, colocando sua mão sobre a dele no volante. Talvez não precise conciliá-los, sugeriu ela. Talvez precise apenas permitir que se transformem um no outro, como as marés que vimos em Paraty. Sempre em movimento, sempre mudando, mas sempre parte do mesmo oceano. Quando finalmente chegaram ao endereço de Luísa na Vila Madalena, Tiago sentiu uma relutância quase física em se despedir. O final de semana havia sido uma revelação, um parêntese de autenticidade em sua vida cuidadosamente controlada. Quando posso te ver novamente? Perguntou depois de ajudá-la com a pequena mala. Amanhã começo a fase mais intensiva da preparação para a exposição, respondeu ela. Vou estar praticamente vivendo no estúdio pelas próximas semanas. Posso ajudar de alguma forma? Ofereceu-se Tiago, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade da oferta. Luísa sorriu, tocando seu rosto gentilmente. Sua presença já é uma ajuda, disse ela. Mas preciso me concentrar totalmente nesse trabalho agora. É a oportunidade pela qual venho esperando há anos. Tiago assentiu, compreendendo a importância do momento para ela. Entendo, disse, mas saiba que estou aqui para o que precisar. Eles se despediram com um beijo longo e carregado de promessas não verbalizadas. Enquanto dirigia de volta ao seu apartamento no Jardim Europa, Tiago sentiu-se dividido entre dois mundos, o da liberdade que experimentara nos últimos dias e o das responsabilidades que o aguardavam. As semanas seguintes trouxeram Tiago de volta à realidade de sua vida corporativa, mas algo fundamental havia mudado. As reuniões que antes ocupavam todo o seu foco agora pareciam curiosamente distantes, como se observasse a si mesmo participando delas de um ponto externo. As decisões que antes tomava automaticamente agora passavam por um novo filtro, que questionava não apenas a viabilidade financeira, mas também o impacto humano e ambiental. Senhor Barros, está tudo bem? Perguntou Denise, após uma reunião particularmente tensa com investidores onde Tiago havia, para choque de todos, questionado a necessidade de remover uma área verde para maximizar o espaço construível. Sim, Denise. Por quê? O senhor parece diferente, respondeu ela, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mais humano, sugeriu ele, com um leve sorriso. Denise corou, mas assentiu timidamente. Talvez eu esteja mesmo mais humano, concedeu Tiago. Isso é ruim para os negócios? Não, senhor, respondeu ela rapidamente. Na verdade, a equipe parece mais motivada, menos tensa. Tiago assentiu pensativo. Isso é bom, Denise. Muito bom. Suas visitas ao estúdio de Luísa tornaram-se parte de sua rotina. Não diárias, pois ela realmente precisava de espaço para trabalhar, mas frequentes o suficiente para que a conexão entre eles continuasse a se fortalecer. Ele a observava pintar, ocasionalmente contribuindo com uma pincelada hesitante sob sua orientação ou simplesmente sentando-se em silêncio com um livro enquanto ela trabalhava. Em casa, começou a dedicar algumas horas por semana a retomar seus esboços arquitetônicos, um hobby abandonado desde a faculdade. No início, seus traços eram hesitantes,
presos a convenções e limitações auto-infligidas. Mas, gradualmente, inspirado pela liberdade que via nas obras de Luísa, começou a explorar ideias mais ousadas, edifícios que integravam natureza e estrutura, espaços que privilegiavam a experiência humana sobre a maximização do lucro. A transformação de Tiago não passou despercebida por Ricardo, que o observava com uma mistura de surpresa e aprovação. "Minha prima realmente fez um número em você, hein?" comentou ele, durante um dos raros almoços que conseguiam compartilhar. "Do que você está falando?" perguntou Tiago, fingindo desinteresse. "Oh, por favor", riu Ricardo. "Você cancelou 3 reuniões semana passada para ir ao estúdio dela. Você que antes não cancelaria uma reunião nem se estivesse com pneumonia. Além disso, ouvi dizer que você está repensando o projeto do Morumbi para incluir mais áreas verdes, mesmo que isso reduza a margem de lucro." Tiago sorriu, sem negar as observações do amigo. "As coisas mudam, Ricardo. As pessoas mudam." "E ainda bem", respondeu Ricardo, erguendo sua taça em um brinde silencioso. No entanto, nem tudo eram flores. Conforme a data da exposição se aproximava, Tiago começou a notar mudanças no comportamento de Luísa. Ela parecia cada vez mais tensa, menos comunicativa, frequentemente perdida em pensamentos distantes, mesmo quando estavam juntos. Suas mãos, sempre tão firmes ao segurar o pincel, ocasionalmente tremiam, e manchas escuras sob seus olhos revelavam noites mal dormidas. "Está tudo bem?" perguntou Tiago certa noite, enquanto compartilhavam um jantar simples no estúdio dela. "Claro", respondeu Luísa automaticamente, mas sem encontrar seu olhar. "Só estou cansada. A exposição é em 3 semanas e ainda tenho tanto a fazer." Mas Tiago sabia que havia mais. Podia sentir nas pinceladas hesitantes que via nas novas telas, no crescente número de esboços abandonados, na maneira como ela ocasionalmente ficava imóvel diante de uma tela em branco, como se tivesse esquecido como pintar. Foi Ricardo quem finalmente esclareceu a situação, durante um café rápido no intervalo de uma reunião. "Estou preocupado com Luísa", admitiu ele, após alguns minutos de conversa casual. "Eu também", confessou Tiago. "Ela parece bloqueada." Ricardo assentiu gravemente. "É mais que isso. Esta exposição não é apenas mais uma mostra. Vários críticos importantes confirmaram presença, incluindo pessoas da Europa e dos Estados Unidos. Pode ser o divisor de águas na carreira dela." "Ela não me contou isso", murmurou Tiago, compreendendo finalmente a dimensão da pressão que Luísa enfrentava. "Luísa nunca foi de compartilhar suas inseguranças", explicou Ricardo. "Desde criança, ela sempre enfrentou tudo sozinha. Mas desta vez, temo que esteja sobrecarregada. A peça central da exposição, aquela tela enorme sobre a transformação urbana, ainda está incompleta. E pelo que entendi, ela simplesmente não consegue avançar." Naquela mesma noite, Tiago foi ao estúdio sem avisar, levando comida tailandesa. O tipo de comida que descobrira ser a favorita de Luísa quando ela estava estressada. Encontrou-a sentada no chão, cercada por esboços rasgados, o olhar fixo na grande tela que permanecia obstinadamente inacabada. "Jantar surpresa", anunciou ele, levantando as sacolas como uma oferta de paz. Luísa se virou, claramente surpresa com sua presença. Por um breve momento, Tiago viu vulnerabilidade pura em seus olhos, medo, frustração, exaustão, antes que ela tentasse compor uma expressão mais animada. "Não esperava você hoje", disse ela, levantando-se e tentando disfarçadamente afastar os esboços rasgados com o pé. "Pensei que poderíamos comemorar", disse Tiago, decidindo não confrontá-la diretamente. "Comemorar o quê?" e perguntou ela confusa. "Minha primeira decisão como arquiteto em 15 anos", respondeu ele sorrindo. "Acabei de rejeitar o projeto original do empreendimento no Morumbi e designei uma nova equipe para desenvolvê-lo com base em alguns esboços que fiz." Os olhos de Luísa se arregalaram. "Você fez o quê?" "Redesenhei o projeto", repetiu ele, começando a retirar as embalagens de comida. Mais espaços verdes, sistemas de captação de água de chuva, painéis solares, áreas comuns que realmente incentivam
a interação entre os moradores. O conselho quase teve um ataque cardíaco coletivo quando apresentei a proposta, mas no final aprovaram. Vai reduzir nossa margem de lucro imediata, mas tornará o empreendimento muito mais atraente a longo prazo. Por um momento, Luísa apenas o encarou como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. Então, inesperadamente, lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Ei, o que foi? Perguntou Tiago alarmado, aproximando-se rapidamente para abraçá-la. Você está se transformando, soluçou ela contra seu peito, encontrando novos caminhos, crescendo, enquanto eu estou completamente bloqueada. Finalmente as barreiras haviam caído. Tiago a conduziu até o pequeno sofá no canto do estúdio e a manteve em seus braços enquanto ela finalmente admitia o que vinha escondendo. Seu medo de fracassar, de decepcionar não apenas a si mesma, mas também a todos que haviam apostado nela. Sua frustração com o bloqueio criativo, que parecia piorar à medida que a data da exposição se aproximava. Seu pavor de que toda sua carreira pudesse desmoronar caso esta oportunidade se perdesse. É como se eu tivesse esquecido como pintar, admitiu ela, enxugando as lágrimas. Como se todas as cores tivessem se esvaziado de significado. Tiago a ouviu atentamente, sem oferecer soluções imediatas ou tentar minimizar seus sentimentos. Quando ela finalmente se acalmou, ele compartilhou sua própria experiência com bloqueios, não artísticos, mas emocionais, e como o encontro com ela havia ajudado a superá-los. Talvez você esteja tentando demais, sugeriu gentilmente, colocando tanta pressão sobre si mesma que a criatividade está sendo sufocada. O que posso fazer? Perguntou ela, a vulnerabilidade em sua voz, partindo o coração de Tiago. A exposição é em 3 semanas e a peça principal está praticamente intocada. Tiago refletiu por um momento, observando a tela gigante que dominava o estúdio. E se você se afastasse por alguns dias? E sugeriu, não de São Paulo, mas do estúdio, do trabalho, da pressão. Não posso me dar esse luxo agora, protestou Luísa. Não há tempo. Justamente por isso, insistiu Tiago, você está presa em um ciclo de frustração que só alimenta mais frustração. Precisa quebrar esse padrão. Após muito debate, Luísa finalmente concordou em passar alguns dias no apartamento de Tiago, um ambiente completamente diferente do estúdio onde havia estado confinada nas últimas semanas. A princípio, ela resistiu à ideia de se afastar de seu trabalho, mas Tiago conseguiu convencê-la de que a distância poderia trazer a perspectiva de que ela tanto precisava. Os primeiros dias foram difíceis. Luísa alternava entre ansiedade paralisante e uma apatia que a mantinha na cama até tarde, encarando o teto como se pudesse encontrar respostas nas pequenas imperfeições da pintura. Tiago, enquanto isso, dividiu seu tempo entre o escritório, onde continuava implementando mudanças sutis mas significativas, e o apartamento, onde fazia o possível para criar um ambiente de calma e apoio para Luísa. No terceiro dia, algo começou a mudar. Tiago retornou do trabalho para encontrar Luísa na varanda, observando o pôr do sol sobre a cidade com um olhar renovado. Acho que entendi, disse ela, sem desviar os olhos do horizonte em chamas. Entendeu o quê? Perguntou Tiago, juntando-se. Cá ela na varanda. O que estava bloqueando minha criatividade? Respondeu Luísa, virando-se para encará-lo. Medo. Não apenas de fracassar, mas de suceder. De que, se esta exposição for bem sucedida, eu precise continuar criando continuamente sem parar para manter o sucesso. É como se eu estivesse construindo minha própria prisão, exatamente como você fez com seu império corporativo. A compreensão atingiu Tiago como uma onda. Luísa, que sempre parecera tão livre, tão inteiramente dona de sua própria existência, enfrentava o mesmo tipo de armadilha que ele havia construído para si mesmo. A forma era diferente, mas a essência era a mesma. O medo de vulnerabilidade, de perda de controle, de não ser suficiente. O que você vai fazer? Perguntou ele, tomando suas mãos entre as suas. Um sorriso lento formou-se nos lábios de Luísa, o primeiro sorriso genuíno em dias. Vou pintar, respondeu simplesmente. Não para os críticos, não para a carreira, não para o sucesso.
Vou pintar para mim mesma, como fazia quando comecei. E se isso não for suficiente para eles, então talvez não seja esse o caminho que devo seguir. Naquela mesma noite, Luísa pediu para retornar ao estúdio. Tiago a acompanhou, preparado para oferecer apoio ou espaço o que ela precisasse. Para sua surpresa, ao chegarem, Luísa não se dirigiu imediatamente à grande tela inacabada. Em vez disso, pegou uma tela menor, virgem, e começou a preparar tintas, cores que Tiago nunca a vira usar antes, tons mais escuros, mais terrosos, mais primordiais. "O que vai pintar?" perguntou ele, curioso. "Não sei ainda", respondeu ela honestamente. "Vou deixar que a tela me diga." Durante as horas seguintes, Tiago observou em silêncio respeitoso, enquanto Luísa entrava em um estado quase meditativo, aplicando camadas de tinta sem aparente planejamento, seguindo apenas o fluxo do momento. O resultado começou a tomar forma, não uma paisagem urbana como as outras obras da exposição, mas algo mais abstrato, mais visceral, uma representação do próprio processo de transformação. Quando finalmente baixou o pincel, já passava da meia-noite. Luísa parecia exausta, mas seus olhos brilhavam com uma luz renovada. "Não é o que eu esperava", disse ela, observando criticamente a nova obra. "Mas é honesto, é real." Tiago se aproximou, observando a tela com atenção. Era uma explosão, de cores e texturas, áreas de caos absoluto, coexistindo com momentos de clareza cristalina, tensão e relaxamento, escuridão e luz, tudo simultaneamente em conflito e harmonia. "É incrível", disse sinceramente. "É como olhar para dentro da mente de alguém em transformação." Luísa sorriu, virando-se para encará-lo. "Não é apenas alguém, Tiago. Somos nós, você e eu, nossas paredes desmoronando, nossas verdadeiras cores emergindo." Naquele momento, algo se solidificou entre eles. Um entendimento mais profundo, uma conexão que ia além da atração física ou da compatibilidade intelectual. Era o reconhecimento de que estavam de fato em jornadas paralelas, cada um ajudando o outro a superar os bloqueios que haviam construído ao redor de si mesmos. Luísa se aproximou da grande tela inacabada, observando-a com novos olhos. "Acho que sei o que fazer agora", disse suavemente. "E acho que vou precisar da sua ajuda." As 2 semanas seguintes foram uma explosão de criatividade colaborativa. O bloqueio de Luísa havia se transformado em um fluxo quase incessante de ideias e energia, e Tiago, para sua própria surpresa, tornara-se parte integral do processo criativo. A grande tela, antes estagnada, agora ganhava vida sob as mãos dos dois. A visão original de Luísa, São Paulo sendo gradualmente reclamada pela natureza, havia evoluído para algo mais complexo e nuançado. Não apenas a natureza invadindo a cidade, mas a cidade se adaptando, se transformando, encontrando um novo equilíbrio em harmonia com o mundo natural. E no centro desta transformação, figuras humanas participavam ativamente do processo, não como conquistadores ou vítimas, mas como facilitadores, como pontes entre os mundos construído e natural. "Aqui", indicou Luísa guiando a mão de Tiago, enquanto ele aplicava tinta em uma seção da tela gigante. Mais suave, como se o concreto estivesse se dissolvendo naturalmente, não sendo destruído. Tiago obedeceu, maravilhado com a maneira como ela conseguia visualizar o todo enquanto trabalhavam em detalhes minúsculos. Sua contribuição para a obra havia começado de forma hesitante. Pequenos toques, principalmente nas seções arquitetônicas, onde seu conhecimento técnico era útil. Mas gradualmente, encorajado pela confiança que Luísa depositava nele, começou a sugerir mudanças mais significativas, adições que refletiam sua própria jornada de transformação. "E se adicionássemos, aqui neste edifício central, janelas que se abrem como pétalas?" E sugeriu ele uma noite, enquanto observavam a obra em progresso. Como se a própria estrutura estivesse florescendo, em vez de apenas ser invadida pelas plantas. Os olhos de Luísa se iluminaram. "Sim, e podemos estender esse conceito para outras estruturas,
não apenas resistindo ou sucumbindo à natureza, mas evoluindo com ela, aprendendo com seus padrões. Esta síntese de visões, a abordagem mais emocional e intuitiva de Luísa, com o conhecimento técnico e o senso estrutural de Tiago, resultou em algo que nenhum dos dois poderia ter criado sozinho. A obra crescia não apenas em completude, mas em profundidade e significado. Enquanto isso, no escritório, Tiago implementava mudanças que refletiam sua evolução pessoal. O projeto do Morumbi havia se tornado um campo de testes para suas ideias renovadas sobre arquitetura e desenvolvimento urbano. A equipe, inicialmente cética, gradualmente se contagiou com seu entusiasmo ao ver como os novos conceitos poderiam não apenas beneficiar o meio ambiente, mas também criar espaços mais humanos e potencialmente mais valorizados no mercado. Senhor Barros, chamou Paulo, o arquiteto-chefe, após uma reunião particularmente produtiva. Posso falar francamente? Sempre, Paulo, respondeu Tiago, consciente de que no passado sua resposta teria sido mais reservada. O que aconteceu com o senhor? Perguntou o arquiteto, com um misto de curiosidade e admiração. Há 3 meses, jamais aprovaríamos um design que sacrificasse espaço construível em favor de áreas verdes. Agora, estamos redesenhando todo o conceito do empreendimento com base em princípios que o senhor sempre considerou, bem, pouco práticos. Tiago sorriu, apreciando a franqueza do funcionário. Digamos que tive uma mudança de perspectiva. Percebi que há mais valor em construir espaços que as pessoas realmente queiram habitar, não apenas possuir como investimento. Paulo assentiu, pensativo. Bem, seja lá o que causou essa mudança, a equipe está mais motivada do que nunca. É como se finalmente estivéssemos construindo algo com significado, não apenas mais um condomínio de luxo. As palavras do arquiteto permaneceram com Tiago pelo resto do dia. Algo com significado. Não era exatamente isso que buscava desde que conhecera Luísa? Não apenas em seu trabalho, mas em sua vida como um todo? Naquela noite, ao retornar ao estúdio de Luísa, encontrou-a absorta em detalhes da grande tela tão concentrada que mal notou sua chegada. Ele a observou trabalhar por alguns minutos, admirando a intensidade de seu foco, a paixão que emanava de cada pincelada. Você mudou minha vida, disse ele finalmente, quando ela fez uma pausa, para limpar os pincéis. Luísa virou-se surpresa não apenas com as palavras, mas com a emoção contida nelas. Como assim? Perguntou, colocando os pincéis de lado. Antes de te conhecer, eu construía paredes, explicou Tiago, aproximando-se. Estruturas imponentes, sim, mas vazias. Agora estou aprendendo a construir pontes entre o que sou e o que posso ser, entre o que faço e o que realmente importa. Os olhos de Luísa se suavizaram. Você teria chegado lá eventualmente mesmo sem mim. As fissuras já estavam lá, lembra? Eu apenas ajudei a deixar a luz entrar. Não tenho tanta certeza, respondeu ele honestamente. Acho que poderia ter passado o resto da vida naquela prisão de concreto que construí para mim mesmo, convencido de que era um palácio. Ela sorriu, tocando seu rosto gentilmente. E eu poderia ter continuado pintando versões cada vez mais elaboradas da mesma coisa, sem nunca realmente evoluir, sem essa colaboração que temos agora. Os dias seguintes trouxeram uma intensidade crescente ao trabalho. A data da exposição aproximava-se rapidamente, e embora a peça central estivesse progredindo bem, ainda havia muito a fazer. Luísa entrava frequentemente em estados de concentração tão profunda que mal comia ou dormia, emergindo apenas quando seu corpo simplesmente não aguentava mais. Preocupado, Tiago passou a organizar seu próprio tempo de forma a estar cada vez mais presente no estúdio, trazendo refeições, garantindo que ela descansasse. Periodicamente, às vezes simplesmente sentando-se quieto em um canto, trabalhando em seu laptop enquanto ela pintava, uma presença silenciosa de apoio. Foi durante uma dessas noites de trabalho intenso, quando faltava apenas uma semana para a exposição, que Tiago recebeu uma ligação que mudaria seus planos. Senhor Barros, a voz de Denise soava tensa mesmo pelo telefone.
Sinto muito incomodá-lo tão tarde, mas surgiu uma situação. O investidor principal do projeto do Morumbi está ameaçando retirar seu apoio após ver as modificações no design. Ele exige uma reunião amanhã às 9 horas e insiste que o senhor esteja presente. Tiago sentiu um aperto no estômago. O investidor em questão, Maurício Almeida, era conhecido por sua intransigência e por seu poder no mercado imobiliário. Perder seu apoio não significaria apenas um revés financeiro, mas potencialmente um golpe na credibilidade da empresa como um todo. Estarei lá, Denise, respondeu, após um momento de hesitação. Prepare todos os números atualizados do projeto, especialmente as projeções de valorização a longo prazo com o novo design. Ao desligar, encontrou Luísa observando-o com uma expressão preocupada. Problemas, Mar? Perguntou ela. Nada que não possa ser resolvido, respondeu ele, tentando soar mais confiante do que se sentia. Apenas um investidor resistente às mudanças, no projeto do Morumbi. Luísa assentiu compreensiva. Deve ser difícil para eles entenderem sua transformação quando não passaram pelo mesmo processo. Tiago sorriu fracamente. É mais uma questão de dinheiro. O novo design reduz a área construída em favor de espaços comuns e áreas verdes. Na visão tradicional, isso significa menos unidades para vender, menos lucro imediato. E na sua visão? Perguntou ela genuinamente interessada. Significa um empreendimento mais desejável, mais sustentável e, a longo prazo, mais valioso, respondeu ele. Mas convencer investidores a pensarem além do próximo balanço trimestral é desafiador, Luísa. Observou-o por um momento, então se aproximou e pegou suas mãos. Vá defender sua visão, disse ela firmemente. Você transformou a forma como vê o mundo. Agora transforme a forma como eles o veem. A reunião na manhã seguinte foi exatamente tão tensa quanto Tiago antecipara. Maurício Almeida, um homem de seus 60 anos com a dureza de quem construiu um império do zero, não fez questão de esconder seu descontentamento. Que diabos você está pensando, Barros? E atacou ele, assim que todos se sentaram na sala de reuniões. Reduzir a área construída em 15% para colocar árvores e lagos ornamentais? Estamos no ramo imobiliário, não de jardinagem. No passado, Tiago teria imediatamente recuado, encontrado um meio-termo, sacrificado sua visão em favor da harmonia comercial. Mas algo havia mudado fundamentalmente dentro dele. Maurício, começou ele, com uma calma que surpreendeu a todos na sala. Entendo sua preocupação. Realmente entendo. Por anos operamos com a mesma lógica: maximizar o espaço construído, minimizar o que considerávamos desperdício. Mas o mercado está mudando. Os compradores também. Usando os dados que Denise havia preparado, Tiago apresentou uma análise detalhada de tendências recentes no mercado imobiliário de luxo. A crescente valorização de empreendimentos com credenciais sustentáveis, o prêmio que consumidores estavam dispostos a pagar por espaços que ofereciam qualidade de vida, não apenas metros quadrados. Além disso, continuou, projetando na tela algumas das renderizações mais recentes do projeto, não estamos apenas reduzindo a área construída. Estamos reimaginando todo o conceito do que significa viver em um condomínio vertical. Estas não são apenas áreas verdes, são extensões dos próprios apartamentos, espaços onde a comunidade pode realmente se formar. À medida que a apresentação avançava, Tiago pôde observar a expressão de Maurício gradualmente passar da hostilidade aberta ao interesse relutante. Quando finalmente concluiu, um silêncio pensativo tomou conta da sala. Você mudou, Barros, disse Maurício finalmente, com um olhar avaliativo. Sempre foi um construtor competente, mas previsível, isso é diferente. Digamos que ganhei uma nova perspectiva, respondeu Tiago. Essa perspectiva tem nome? Perguntou o investidor, com um sorriso astuto que surpreendeu a todos. Tiago não pôde evitar um sorriso. Tem sim, mas a transformação é genuinamente minha. Ao final da reunião, Maurício não apenas manteve seu investimento, mas demonstrou interesse em explorar como o novo conceito poderia ser aplicado a outros projetos.
Quando todos deixaram a sala, apenas Ricardo permaneceu, observando Tiago com um sorriso satisfeito. Impressionante, comentou. O velho Tiago teria cedido nos primeiros 5 minutos. O velho Tiago não existe mais, respondeu ele, começando a reunir seus materiais. Ou melhor, ele está se transformando em algo diferente, assim como nossos projetos. Falando em transformação, disse Ricardo repentinamente sério, Luísa me ligou hoje cedo. Ela não parecia bem. Tiago congelou. O que houve? Não sei ao certo. Algo sobre problemas com a tela principal. Ela parecia realmente abalada. Sem esperar mais explicações, Tiago juntou rapidamente seus pertences e deixou o escritório, ignorando os olhares surpresos ao passar apressadamente pelo corredor. No carro tentou ligar para Luísa várias vezes, mas todas as chamadas foram para a caixa postal. Quando finalmente chegou ao estúdio, encontrou a porta destrancada, mas nenhum sinal de Luísa. O espaço, normalmente vibrante com cores e energia, parecia estranhamente silencioso, quase abandonado. No centro, a grande tela que haviam trabalhado tão intensamente nas últimas semanas estava coberta por um pano. Luísa, chamou Tiago, um aperto de apreensão crescendo em seu peito. Não houve resposta. Aproximando-se da tela coberta, Tiago hesitou por um momento antes de remover o pano. O que viu fez seu coração afundar. Grandes áreas da pintura, incluindo seções que haviam finalizado apenas 2 dias antes, estavam cobertas por tinta preta, como se alguém tivesse tentado apagar deliberadamente o trabalho. Eu não consegui. A voz de Luísa veio de um canto escuro do estúdio, onde ela estava sentada no chão, encostada na parede, os joelhos puxados contra o peito. Acordei hoje de manhã, olhei para a tela e tudo parecia errado, falso. Tiago se aproximou lentamente, sentando-se ao lado dela no chão frio. O que parecia falso? Perguntou gentilmente. Tudo, respondeu ela, a voz trêmula. A narrativa que criamos, de transformação harmoniosa, de equilíbrio entre o construído e o natural. É uma fantasia bonita, mas não é real. A verdadeira transformação é caótica, dolorosa, incompleta. Olhei para aquela tela e vi apenas desonestidade. Tiago ficou em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Finalmente perguntou: "E o que você acha que seria honesto?" Luísa levantou o olhar, seus olhos vermelhos de choro encontrando os dele. "Não sei", admitiu. "Talvez seja isso que me assusta, que não haja uma resposta limpa, uma conclusão satisfatória, que tenhamos que viver na incompletude, na contradição constante." Algo nas palavras dela atingiu Tiago profundamente. Não era apenas sobre a pintura, era sobre ambos, sobre suas jornadas pessoais, sobre a pretensão de que transformação significava chegar a um destino final, perfeito e resolvido. "Talvez seja exatamente isso que precisamos mostrar", disse ele lentamente, uma ideia começando a formar-se. Não uma transformação idealizada, mas real, com suas contradições, suas zonas escuras, suas perguntas sem resposta. A noite da abertura da exposição, Fragilidades Urbanas Metamorfoses no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, chegou com uma mistura de expectativa e nervosismo. Uma chuva fina caía sobre a cidade, criando um efeito etéreo nas luzes, que iluminavam a fachada modernista do museu. Dentro do prédio, a elite cultural e econômica de São Paulo circulava pelos salões, taças de champanhe em mãos, comentando as obras expostas nas paredes brancas. Críticos de arte nacionais e internacionais faziam anotações em pequenos cadernos, enquanto fotógrafos captavam os momentos mais significativos do evento. Em um canto discreto do salão principal, Tiago aguardava, impecável em seu terno, escuro, mas com uma discreta gravata que Luísa havia pintado à mão, especialmente para a ocasião. Um padrão abstrato que sugeria estruturas arquitetônicas se dissolvendo em elementos naturais. Seus olhos não deixavam a entrada nem por um segundo, ansioso pela chegada dela. Nas últimas semanas, após o momento de crise no estúdio, Tiago e Luísa haviam trabalhado febrilmente em uma abordagem completamente nova
para a peça central da exposição. Em vez de tentar esconder as áreas que Luísa havia coberto com tinta preta em seu momento de desespero, eles as incorporaram ao conceito, transformando-as em parte integral da obra. O resultado foi uma tela que não apresentava uma narrativa limpa de transformação, mas um diálogo honesto entre ordem e caos, construção e destruição, luz e sombra, assim como a própria vida. Em algumas áreas, detalhes meticulosamente trabalhados emergiam do fundo escuro. Em outras, a escuridão parecia engolir estruturas previamente definidas, criando um efeito visual que desafiava o espectador a encontrar sentido na aparente desordem. É como nossa própria jornada, observara Luísa quando finalmente consideraram a obra concluída. Não há um antes e um depois limpos, uma transformação completa. Há apenas o processo contínuo, com suas idas e vindas, suas luzes e sombras. A obra havia sido instalada no museu apenas na noite anterior, coberta por um pano até o momento da revelação oficial. Nem mesmo o curador da exposição havia visto a versão final. Era um risco substituir a peça central por algo tão radicalmente diferente do que havia sido proposto inicialmente. Mas tanto Tiago quanto Luísa sentiam que era a única escolha honesta. Senhor Barros, uma voz interrompeu seus pensamentos. Era Denise, que havia insistido em comparecer ao evento para apoiá-lo. A imprensa está perguntando sobre seu envolvimento na exposição. Aparentemente, alguém mencionou sua contribuição para a peça principal. Tiago sorriu, agradecido pela lealdade de sua assistente, que nas últimas semanas havia se adaptado com surpreendente flexibilidade às mudanças em sua personalidade e rotina. Diga-lhes que esta é a noite de Luísa, respondeu. Qualquer comentário sobre meu envolvimento pode esperar até amanhã. Naquele momento, um murmúrio percorreu o salão e todos os olhares se voltaram para a entrada principal. Luísa havia chegado, e a visão dela fez o coração de Tiago acelerar, como se fosse a primeira vez que a via. Ela usava um vestido longo de um azul profundo, que lembrava o céu noturno, com pequenos detalhes que brilhavam como estrelas, quando ela se movia. Seus cabelos cacheados estavam soltos, emoldurando seu rosto em uma auréola selvagem, e seus olhos, aqueles olhos âmbar que haviam visto através das defesas de Tiago desde o primeiro encontro, brilhavam com uma mistura de nervosismo e determinação. Ao vê-lo, um sorriso iluminou seu rosto, e ela caminhou diretamente em sua direção, ignorando os fotógrafos e jornalistas que tentavam captar sua atenção. Você veio, disse ela, quando finalmente chegou até ele. Eu não perderia por nada, respondeu. Tiago, resistindo ao impulso de beijá-la ali mesmo, consciente dos olhares curiosos ao redor. Estou apavorada, confessou Luísa, sua voz quase um sussurro. E se odiarem? E se não entenderem o que tentamos fazer? Tiago tomou suas mãos entre as suas, sentindo-as trêmulas. Então teremos sido honestos mesmo assim, respondeu com firmeza. É mais do que a maioria das pessoas pode dizer sobre seu trabalho. Antes que pudessem continuar a conversa, o curador da exposição, Paulo Mendes, aproximou-se, seu rosto uma máscara de nervosismo educado. Luísa, querida, todos estão esperando, disse ele, lançando olhares inquietos para o relógio. Precisamos começar o discurso de abertura e a revelação da peça principal. Luísa respirou fundo, apertando as mãos de Tiago uma última vez antes de soltá-las. Estou pronta, disse, mais para si mesma do que para os outros. A multidão se reuniu no salão principal, onde a grande tela coberta dominava a parede central. Taças foram erguidas quando Paulo Mendes começou seu discurso, elogiando o talento singular de Luísa e sua capacidade de capturar a essência contraditória da vida urbana contemporânea. E agora, concluiu ele, tenho o prazer de apresentar a peça central desta exposição, uma obra que, segundo a própria artista, representa uma evolução significativa em sua visão. Metamorfose Contínua, de Luísa Mendes. O pano foi removido com um floreio dramático,
revelando finalmente a tela em toda sua complexidade desafiadora. Um silêncio absoluto tomou conta do salão, enquanto os espectadores absorviam o impacto visual da obra, tão diferente do estilo, mais literal e narrativo pelo qual Luísa era conhecida. Onde antes havia uma progressão clara de transformação urbana, agora existia um diálogo visual muito mais complexo. Áreas de detalhe meticuloso emergiam de zonas de escuridão aparentemente caótica. Estruturas arquitetônicas se dissolviam não apenas em elementos naturais, mas em emoções visuais: medo, esperança, confusão, clareza. E no centro da composição, quase como um segredo escondido para os observadores mais atentos, duas figuras humanas diminutas se apoiavam uma na outra em meio à transformação ao seu redor. O silêncio se estendeu por tanto tempo que Tiago começou a temer pela recepção. Olhou para Luísa, que permanecia imóvel ao lado do curador, seu rosto uma máscara de compostura que não conseguia esconder completamente sua vulnerabilidade. Então, como se um feitiço tivesse sido quebrado, um homem na multidão começou a aplaudir. Outros se juntaram, e logo o salão inteiro ressoava com aplausos entusiasmados. Vozes excitadas discutiam interpretações. Críticos gesticulavam animadamente, apontando para diferentes seções da tela, e flashes de câmeras iluminavam repetidamente a cena. Extraordinário, declarou um crítico francês próximo a Tiago, alto o suficiente para ser ouvido acima do burburinho. Uma ruptura completa com seu trabalho anterior, e ainda assim inequivocamente Mendes. É como se ela tivesse desconstruído sua própria linguagem visual e a reconstruído em um nível inteiramente novo. Luísa foi rapidamente cercada por admiradores e jornalistas, todos ansiosos por ouvir sua explicação sobre a dramática evolução em seu trabalho. Tiago manteve-se à distância, observando com orgulho, enquanto ela respondia às perguntas com uma mistura de honestidade e elegância. A transformação nunca é um processo limpo ou previsível, explicou ela a um grupo particularmente insistente. Seja na cidade ou em nós mesmos, envolve perdas, contradições, momentos de escuridão total. Esta obra tenta capturar não apenas o resultado da mudança, mas seu processo, confuso, doloroso, mas ultimamente necessário. À medida que a noite avançava, ficava claro que a exposição seria um sucesso extraordinário. Várias obras já exibiam discretas etiquetas vermelhas indicando que haviam sido vendidas, e o livro de visitantes transbordava de comentários entusiasmados. Mais importante, a peça central, a obra que quase não aconteceu, estava sendo aclamada como um avanço significativo não apenas na carreira de Luísa, mas na cena artística contemporânea brasileira como um todo. Perto da meia-noite, quando a multidão começava a diminuir, Tiago finalmente conseguiu um momento a sós com Luísa, em um canto tranquilo do salão. "Você conseguiu", disse ele, não conseguindo esconder o orgulho em sua voz. Eles entenderam, ou pelo menos entenderam o suficiente para serem profundamente afetados. Luísa sorriu, o alívio e a exaustão evidentes em seu rosto. "Nós conseguimos", corrigiu. Ela: "Sem você, sem nossa jornada juntos, eu nunca teria chegado a esta obra." Tiago tocou seu rosto gentilmente. "Acho que ambos precisávamos um do outro para quebrar nossas próprias paredes." Um funcionário do museu se aproximou discretamente, pedindo desculpas pela interrupção. "Senhorita Mendes, há alguém que insiste em falar com você. Diz que veio especialmente de Nova York para a exposição." Luísa lançou um olhar interrogativo a Tiago, que deu de ombros, tão curioso quanto ela. Seguiram o funcionário até uma sala adjacente, onde uma mulher elegante de meia-idade os aguardava, observando atentamente um dos quadros menores da exposição. "Luísa Mendes?", perguntou a mulher, virando-se ao ouvir seus passos. "Sou Isabela Torres, diretora da Galeria Meridian em Nova York." Os olhos de Luísa se arregalaram ligeiramente. A Galeria Meridian era uma das mais prestigiosas do mundo, conhecida por lançar artistas contemporâneos ao estrelato internacional. "É um prazer conhecê-la", respondeu Luísa, estendendo a mão. "Este é Tiago Barros, meu..."
Ela hesitou, por um momento, percebendo que nunca haviam realmente definido o que era um para o outro. Seu colaborador, sugeriu Isabela, com um sorriso conhecedor. Ouvi dizer que a peça central foi um trabalho conjunto, algo inédito para você, não? É? Tiago é muitas coisas, respondeu Luísa sorrindo para ele. Colaborador sim, mas também inspiração, desafio, apoio. Isabela assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava. As melhores parcerias artísticas geralmente são. Vim para convidá-la, Luísa, para uma exposição individual na Meridian no próximo outono. Depois de ver seu trabalho esta noite, tenho certeza de que está pronta para o público internacional. A proposta era tudo com que Luísa havia sonhado durante anos, uma plataforma internacional, a chance de estabelecer seu nome além das fronteiras brasileiras. Mas em vez da euforia imediata que teria sentido meses atrás, ela olhou para Tiago, uma pergunta silenciosa em seus olhos. É uma oportunidade incrível, disse ele sinceramente. Você merece. Seria um compromisso significativo, continuou Isabela. Precisaríamos que você passasse pelo menos 6 meses em Nova York, preparando novas obras especificamente para o espaço da galeria. 6 meses. A realidade do que isso significaria para seu relacionamento nascente com Tiago pairou pesadamente entre eles. Preciso pensar sobre isso, respondeu Luísa finalmente. É uma honra enorme, mas tenho compromissos aqui que preciso considerar. Isabela sorriu compreensivamente. Claro, estarei em São Paulo por mais 3 dias. Aqui está meu cartão. Podemos nos encontrar para discutir os detalhes quando você estiver pronta. Após a saída da galerista, Tiago e Luísa permaneceram em silêncio por um momento. A magnitude da oportunidade e suas potenciais complicações pesando sobre ambos. Você tem que aceitar, disse Tiago finalmente. É tudo o que você sempre quis. As coisas mudaram, respondeu Luísa, sua voz baixa. O que eu quero mudou. Tiago tomou suas mãos entre as suas. Escute, o que temos é especial demais para ser limitado pela distância. 6 meses passam rápido, e Nova York não é tão longe assim. E se eu não quiser ir sozinha? Perguntou Luísa, seus olhos encontrando os dele com uma intensidade que o deixou sem fôlego. A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades inexploradas. Tiago pensou em sua empresa, nas mudanças que havia começado a implementar, nos projetos que começavam a refletir sua visão renovada. Pensou também na pessoa que havia se tornado nas últimas semanas, mais livre, mais autêntico, mais vivo. Está me convidando para uma nova aventura, Luísa Mendes? Perguntou, um sorriso lento formando-se em seus lábios. Estou sugerindo que nossa transformação ainda não está completa, respondeu ela, e que talvez possamos continuar essa jornada juntos em um novo cenário. Naquele momento, olhando para a mulher que havia desarrumado completamente sua vida cuidadosamente ordenada, Tiago compreendeu que havia encontrado algo que suas construções de concreto e vidro nunca poderiam proporcionar. Um lar verdadeiro, não em um lugar físico, mas em uma conexão humana. Sabe, disse ele, sempre quis explorar o mercado internacional. E tenho algumas ideias arquitetônicas que o cenário nova-iorquino poderia realmente apreciar. O sorriso de Luísa se alargou, iluminando seu rosto. Então, talvez possamos construir algo novo juntos, lá e aqui. Construir e desconstruir, concordou Tiago. Parece que finalmente aprendi que as melhores estruturas são aquelas flexíveis o suficiente para evoluir. Eles voltaram ao salão principal de mãos dadas, conscientes dos olhares curiosos, mas pela primeira vez completamente indiferentes a eles. A grande tela, iluminada dramaticamente no centro do espaço, parecia pulsar com vida própria. Um testemunho visual da jornada que haviam percorrido juntos, das paredes que haviam derrubado, das vulnerabilidades que haviam abraçado. E enquanto observavam os últimos convidados contemplando a obra, ambos sabiam que, seja qual fosse o caminho que escolhessem a seguir, continuariam essa dança de construção e desconstrução, sempre evoluindo, sempre transformando não apenas o espaço ao seu redor, mas principalmente o espaço dentro de si mesmos. As luzes do museu começaram a se apagar gradualmente, sinalizando o fim da noite de abertura. Lá fora,
A chuva havia parado e um céu surpreendentemente estrelado brilhava sobre a cidade que nunca realmente dorme. São Paulo, com todas suas contradições e possibilidades, estendia-se ao redor deles, uma tela urbana constantemente redesenhada pelos sonhos e ações de seus habitantes. "Pronta para ir?" perguntou Tiago, oferecendo seu braço. Luísa sorriu, enlaçando seu braço ao dele. "Pronta para continuar", corrigiu ela suavemente. E juntos caminharam para a noite, deixando para trás as paredes que haviam os aprisionado. Por tanto tempo, rumo a um futuro que, embora incerto, prometia ser autenticamente deles, com todas as suas cores, sombras e transformações contínuas. Quanto mais você comentar e compartilhar, mais conseguiremos trazer histórias que tocam o seu coração. Caso queira ver a parte 2 e continuação dessa história, vire